Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de São Marcos aparece de maneira resumida a controvérsia sobre o matrimônio, que no capítulo 19 de São Mateus aparece de modo mais desenvolvido. Alguns fariseus se aproximam de Cristo, perguntando-lhe se era permitido o divórcio. Jesus perguntou o que Moisés havia ordenado, eles relembram a legislação mosaica, ou seja, Moisés permitiu que o homem escrevesse uma certidão de divórcio para despedir a sua mulher. Jesus explica que isso era devido à dureza do coração, mas que, no princípio, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. E desse jeito, Jesus declara o divórcio como um pecado. Ou seja, uma vez que marido e mulher estão unidos pelo vínculo do matrimônio, devem permanecer juntos até que a morte os separe. Essa é a doutrina do Evangelho, dita de uma maneira simples. É evidente que existem situações muito limites na vida humana que não estão aqui contempladas de uma maneira específica. Nosso Senhor dá o princípio moral que deve reger a nossa vida. Ou seja, o matrimônio é efetivamente indissolúvel. Ele dura até a morte. Ora, é muito importante lembrar tudo isso hoje, porque há muitas ideias confusas. Em primeiro lugar, Nosso Senhor é bastante claro. Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, matrimônio entre homem e mulher. Ponto final. É importante salientá-lo, porque algumas pessoas fazem leituras enviesadas do Evangelho e dizem, não, Jesus nunca falou sobre tal assunto, sobre qual outro assunto. Espera aí, as coisas estão muito claras aqui. Matrimônio entre homem e mulher. Um homem e uma mulher. Ponto final. Hoje em dia existem essas coisas esquisitas aí, que estão querendo criar, inclusive, até coisas assim, do tipo união de 3, 4 pessoas, etc. Isso não tem o mínimo cabimento, segundo a Sagrada Escritura, e muito menos segundo as palavras de Cristo no Evangelho. Em segundo lugar, depois disso que é tão evidente, segundo o texto sagrado, o plano de Deus para o matrimônio é que homem e mulher se unam para sempre. Ora, qual é o problema disso? O primeiro problema é o seguinte: nem todo mundo tem vocação para casar. Isso não é nenhuma desgraça. E eu estou aqui para provar isso, inclusive. Algumas pessoas não têm vocação para o matrimônio. São chamadas por Deus para a vida celibatária. E isso é algo bom. Qual é o sinal de que alguém não tem vocação ao matrimônio? São muitos.
Mas talvez o primeiro deles é que algumas pessoas não cabem dentro da estreiteza de uma relação conjugal e familiar, ou seja, você é maior do que os limites de uma família. E nem todo mundo entende isso. Quando você casa, você vive para uma família concreta. Você tem que se dedicar ao seu cônjuge, aos seus filhos. E isso exige muita maturidade. Porque há muitas pessoas que hoje em dia se casam e depois não conseguem viver. Fundamentalmente porque, do ponto de vista humano, falta maturidade. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Bom, a diferença é que a criança pensa apenas em si. E o adulto pensa nos outros. Essa é a diferença. Ou seja, uma criança sempre quer ter as coisas em primeiro lugar, quer o melhor para ela, está sempre preocupada consigo mesma. Quando você vira adulto, você passa a cuidar dos outros. Você coloca as suas necessidades em segundo lugar. É como os pais, por exemplo, né? Quando você tem um filho, você nunca mais vai ter paz na sua vida. Porque você sempre vai pensar naquela criança, naquele jovem, pode ficar adulto. Você vai pensar neles, né? Então vai querer dar o melhor para eles, vai escolher o pior para si. Sempre vai pensar em primeiro lugar naquela pessoa. Isso é o que caracteriza um adulto. O que acontece com as pessoas da nossa geração? Elas vivem uma espécie de infância estendida. Ou seja, o fulano é um marmanjo e o objetivo dele é curtir a vida. Que coisa bonita, né? Quer dizer, a pessoa adulta já tem idade. O que ele quer? Quer ir para balada, quer curtir uma música, quer ficar no celular, quer ficar brincando de coisas, e se divertindo, e tirando sarro, com certas ideias. Quando você é adolescente, você pode ter aquelas ideias meio românticas, meio idealistas, né? Você vai idealizando tudo. Parece que o mundo é cinematográfico. Isso é coisa de adolescente. Quando você cresce, você sabe que não é assim. Ou seja, a pessoa, quando é jovenzinha, ela tem aquela ideia, né, romantizada do casamento, tal, acha que aquilo tudo é um filme de Hollywood. Aí vai cair do cavalo, porque não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, é difícil casar. É difícil permanecer casado. Ninguém chega a um tempo bom de casamento, assim, 25, 30, 40 anos de casamento, sem estar um pouco decepado. Por quê? Você tem que dizer não para você mesmo, você tem que aguentar muita coisa, você tem que suportar tantas situações. É difícil, não é fácil. Só que há pessoas que não crescem, pelo contrário, regridem. Então, ao invés de se tornarem mais fortes, mais objetivos, mais compromissados, entenderem, olha, eu assumi uma responsabilidade e eu vou levar essa responsabilidade diante de Deus, junto com a minha família. Tenho os meus filhos, vou levar essa responsabilidade adiante, com amor a Deus, sem bobagens, né? Sem essas alucinações que acontecem. Elas acabam caindo em situações de ilusão. Ou seja, o matrimônio requer
de nós muito espírito de sacrifício, muita dedicação, coisa que há pessoas que, lamentavelmente, vão regredindo psicologicamente e acabam não conseguindo fazer. Às vezes eu me pergunto, o que faz uma pessoa, por exemplo, depois de décadas de casamento, embarcar num romancezinho de adolescente? Acontece, né? De vez em quando uma pessoa aí com décadas de casamento, me apaixonei por não sei o quê. Isso, meu filho, cai das nuvens, né? Você ainda acredita nisso daí? Você não cresceu ainda? Está com ilusões, está achando, agora encontrei. Encontrou nada. Todo mundo é a mesma porcaria. Não vai mudar muita coisa. Muda um pouquinho, mas no grosso mesmo não tem para onde correr. A vida é só isso aí mesmo. Não adianta a gente querer imaginar que esse mundo aqui é o céu. Não é. É difícil. Se dedicar a alguém, se entregar a alguém, constituir uma família, é um sacrifício muito grande, que nós fazemos por vocação e porque temos um compromisso com Deus. Ora, portanto, é preciso crescer. E, às vezes, crescer dói. É necessário, como diziam os antigos, furar o olho. Ou seja, parar de ter ilusões. É abraçar as coisas tais como elas são, com todas as cruzes que elas comportam, que fazem parte dela. Ora, só que não basta isso para um cristão. Isso já é, para o mundo de hoje, já é muita coisa. Quer dizer, uma pessoa ser adulta, dizer, olha, vou assumir aqui um matrimônio com você para sempre, estamos firmes, etc., vamos levar a vida adiante com compromisso, não vai ser fácil, terão suas cruzes, mas nós vamos aqui nos apoiar um ao outro. Isso já é alguma coisa extraordinária. Só que para um cristão é pouco. Porque um cristão é chamado à união com Deus. E o que eu estou vendo em muitos casamentos cristãos hoje em dia? Estou vendo que as pessoas se restringem a um tipo de união mundana. Ou seja, sabe aquela pessoa que quer ter o seu filho e quer uma vida tranquila em casa? Não, eu quero estar bem, eu quero ter as minhas coisinhas arrumadas, eu quero ter minha casinha, eu quero estar lá, trabalhar durante a semana, depois, o final de semana, curtir um pouco assim com os meus amigos, com os meus familiares, né? Domingo quero ir lá almoçar na casa da sogra, né? Então vamos passar horas ali conversando, jogando conversa fora, etc. Ficarmos ali a nossa vida toda, tal, terminar o domingo, assistir a televisão e não sei o quê. Ou seja, uma vida normal e pagã, egoísta, pouco sobrenatural, porque ninguém tem paixão por Deus, não tem amor por Deus. No fundo, essa vidazinha medíocre que todo mundo vive por aí, por fora. Ou seja, ter uma casinha mais ou menos arrumadinha, uma vida meio tranquila. Eu não sei como que um cristão não se envergonha disso daí. Ou seja, nós temos que amar a Deus, nós temos que queimar de amor por Deus, nós temos que ter zelo pelas almas, pela nossa salvação, queremos que a nossa família seja um polo de irradiação do Evangelho. Ou seja, Deus tem que ocupar o centro da nossa casa. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E se você puder dar mais por Deus, se você puder dar mais frutos por Deus, e não der porque você é egoísta, é comodista, é um acomodado, é uma pessoa
preguiçosa, é alguém que está apenas preocupado com a sua profissão, com a sua carreira, com ter uma família bem-sucedida, etc, etc, etc. Como cristão, você fracassou. Entenda isso. Porque isso para nós é pouco. O casamento, para um cristão, ele não é apenas duas pessoas que se dão bem. É uma união com Deus. Para que duas pessoas se casam? Olha, queremos nos unir a Deus. Nós somos cristãos, queremos conhecer o nosso Senhor. Então, o melhor jeito de nós permanecermos juntos é nos casarmos para nos unirmos a Cristo. Ou seja, um cristão, ele se casa para fundar um lar forte, grande, espiritual, uma espécie de igreja que ele está fundando ali. E ele precisa colocar o seu coração inteiramente nesse objetivo. Ou seja, nós queremos fundar aqui uma pequena igreja que nós vamos alimentar com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa união com Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos superar essa visão muito naturalista do matrimônio. Precisamos superar a escravidão ao espírito do tempo. Conheci muita gente que, quando era solteiro, servia a Deus muito bem. Casou, virou um bobão medíocre. Não quer mais saber das coisas de Deus. Está lá vivendo para aquele ídolo que ele criou. Aquela vida parada. Por quê? Porque se conformou com um sonho humano. Não quer algo maior. Do ponto de vista de Cristo. Ou seja, um casamento que tenha uma família que abra, digamos assim, as asas para chegar a mais corações. Que seja um polo de radiação de Cristo. Precisamos rezar pelos matrimônios cristãos. Muito. Muito mesmo. Para que sejam firmemente ancorados na palavra de Deus. Queria apenas terminar dizendo uma palavra àquelas pessoas que tiveram a dor de serem abandonadas. Porque tem acontecido com uma certa frequência de cristãos que se casaram, etc., e acabaram sendo abandonados pelos seus cônjuges. Coragem. Não se entristeçam. O importante é que nosso Senhor viu a fidelidade sua. Que você permaneceu na posição certa, fiel a Deus. São cruzes que todos nós podemos passar e nós, como igreja, estamos aqui para ajudar a todos, sem excluir ninguém. Mas com grande fé de que o matrimônio é um sacramento que nós precisamos permanecer até o final da vida honrando, se tivermos a cruz do abandono, né? Aqueles que não têm vocação para casar, não se inquietem por isso. Pode ser que Deus os esteja preservando de grandes cruzes. É o que eu digo sempre, encalhado não é quem não casou. Encalhado é quem teve a ansiedade de casar errado. Que pela pressa de querer realizar um sonho, de querer forçar uma situação, acabou provocando um desastre ainda maior. Todos nós, que somos cristãos, somos chamados à união com Deus, cada um no seu estado. Quem é casado, através do seu cônjuge. Quem não é casado, diretamente unindo-se a Cristo. Esse é o nosso objetivo. Deus quer isso para nós. Mas em ambos os casos, temos que amadurecer como pessoas, mas sobretudo como filhos de Deus, para entendermos que a nossa vida não está concentrada sobre nós, está concentrada sobre os outros e, ao mesmo tempo, sobretudo, concentrada para que cheguemos à união com Jesus Cristo.